Nós vamos iniciar esse livro e espero que nessa nossa próxima série de exposições também Deus possa falar profundamente aos nossos corações, nos edificar, nos ensinar muitas lições preciosas. Eu não costumo colocar títulos nas minhas meditações, mas hoje tem um título. Nesses 5 versículos eu quero trazer um breve conselho para a igreja: não pegue atalhos. A gente vai terminar entendendo isso, que nós não devemos pegar atalhos. O texto de Ruth 1, de 1 a 5, nos diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. É sobre essa família que a gente vai falar hoje, e sobre as decisões que precisavam ser tomadas e os impactos que aconteceram nessa família. Se você, como eu, também não acredita em coincidência, esse era o trecho que eu pregaria domingo de manhã, que seria uma escola dominical. Mas foi da vontade do Senhor que eu pregasse hoje na terça-feira, no culto família e oração, que não era eu escalado para pregar. Deus faz assim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por Ti é imensa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de subir à Tua casa mais uma vez. E é maior ainda pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração através dessa porção das Escrituras e nos faz compreender que o melhor caminho é o que o Senhor propõe para as nossas vidas. No nome de Jesus nós choramos. Amém. Meus irmãos, em dados momentos da vida, nós chegamos em pontos que são definidores. São decisões que precisam ser tomadas, e o caminho que nós devemos seguir daquele ponto para frente é alvo da nossa preocupação, é alvo da nossa ponderação. A gente pensa muito a respeito daqui para frente, o que é que eu vou fazer. E nós olhamos para as outras pessoas e os caminhos que elas têm tomado, e as decisões que elas têm tomado também, e nos perguntamos: será que eu devo ir com elas? Bom, se todos estão indo para lá, deve ser o caminho certo. Em outros momentos, parece que a gente não tem escolha. O caminho já nos escolheu. E nós não temos outra opção a não ser trilhar de qualquer jeito um caminho que, se fosse pela nossa vontade, a gente não escolheria ele. Ninguém escolhe perder o marido e se tornar uma viúva com filhos pequenos. Quem escolhe isso para a sua vida? Também ninguém escolhe ser acometido de uma doença que coloque sua vida em risco, ou que traga pelo menos consequências permanentes. Esse também pode ser momentos definidores na vida. Particularmente eu tive um desses momentos há pouco mais de 5 anos. Eu não escolhi tê-lo, mas é o caminho e foi o momento que Deus olhou para a minha existência e disse: a partir de agora será um pouquinho diferente. Você vai ter que se adaptar ao caminho que eu escolhi para você e não o caminho que você acharia que iria trilhar. A questão é que todos nós estamos em uma jornada, breve jornada pela vida. E o caminho que nós estamos seguindo, onde é que ele vai dar? Você deve pensar sobre isso. Independente da idade, do momento
do ponto da jornada onde você está. Por onde eu estou caminhando? Onde é que essa estrada vai dar? O pastor Rondo falou algo muito interessante terça-feira passada. Ele, em sua pregação, disse: nos momentos de angústia, a nossa tendência é buscar o caminho mais fácil. E eu tenho um conselho para você no dia de hoje, um conselho que eu tomo para mim: não pegue atalhos. O livro de Ruth, ele aborda decisões sobre caminhos que devem ser seguidos e as suas consequências. Todo caminho que a gente decidir tomar vai ter as suas consequências. Mas o livro não é essencialmente sobre isso. É como o soberano Deus das nossas vidas age graciosamente em todas as coisas, direcionando os resultados dos acontecimentos e das nossas decisões para o seu bom propósito. Ou seja, o livro de Ruth é um pouco daquilo que nós enxergamos em Romanos 8, 28. Deus age até nas coisas que nós achamos, enxergamos como sendo ruins, difíceis de passar, mas Ele age inclusive nisso, para trazer o bem e para direcionar tudo para o seu propósito. E o seu propósito sempre é bom, sempre é perfeito. Não importa o caminho que nós tenhamos que trilhar. O texto começa falando o seguinte: na época dos juízes, e eu também acompanhei a pregação do pastor Rony domingo à noite, quando ele dizia que nós precisamos de um contexto para entender o texto. Eu não posso simplesmente começar a falar aqui na época dos juízes, houve fome na terra e você não sabe o que se passava na época dos juízes. E essa pequena frase, na época dos juízes, traz um contexto enorme, é o contexto histórico e cultural daquela época. Que época foi essa? Segundo o último versículo do livro de Juízes, o anterior, versículo 25 do capítulo 21, essa foi uma época em que não havia rei em Israel e todos faziam o que lhe parecia certo. Ou seja, Israel estava acéfala, sem um direcionamento, estava cada um tomando um rumo que lhe parecia mais conveniente. Ou seja, nem era uma teocracia e nem era uma democracia, muito menos uma monarquia, era uma anarquia. Todo mundo fazia o que queria, todo mundo olhava para a sua situação e dizia: não, eu acho que esse é o caminho. Outro dizia: eu acho que esse é o caminho. E eu acho que a gente precisa entender que todas as vezes que a gente abrir a boca para dizer eu acho, tem muita coisa errada e muita coisa para a gente observar. Se você não tem certeza, como é que você vai seguir o caminho? Se você não tem convicção, como é que você vai caminhar à espera de um destino? Como é que você vai chegar no final se você não sabe para onde você está indo? Havia naquela época um círculo vicioso. O início desse ciclo era marcado por rebeldia do povo contra Deus. O segundo passo desse círculo era quando Deus instituía um período de juízo contra esse povo rebelde. E nesse período em que o juízo de Deus era derramado sobre aquele povo, o povo se arrependia, clamava a Ele. E aí, no fim de cada círculo, Deus compassivamente, misericordiosamente enviava um libertador, por meio de quem promovia o alívio por pouco de tempo. E isso voltava a acontecer. O povo era rebelde, vinha o juízo, vinha arrependimento, vinha clamor, vinha um libertador, o povo se rebelava e assim ia. Quando nós erramos e pedimos perdão a Deus, nós precisamos ter em mente o seguinte versículo: quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas às vezes a gente só tem na mente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os dois versículos são completamente verdadeiros, um não anula o outro. Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos na cabeça apenas 1 João 1,9, nós olhamos até a parte de nos perdoar os pecados e esquecemos do purificar da injustiça, porque continuamos a praticar a mesma
injustiça. Quantas e quantas vezes nós somos como alunos ruins do Mestre Jesus, que fazemos hoje, pedimos desculpas e fazemos amanhã também. E pedimos desculpas e fazemos depois de amanhã também. E passamos a vida inteira agarrados no nosso pecado de estimação. Parece que não fomos purificados da injustiça. E não é isso que Deus faz. Quando Ele realmente realiza uma obra, Ele o faz por completo. Ele não deixa nada para depois. E à medida que o livro de Juízes vai sendo desenvolvido, nós percebemos uma mudança no povo e uma mudança no caráter do libertador. Esse povo que tanto se rebela vai começando a ficar menos arrependido. Quanto mais você peca na mesma coisa, menos você tem o coração arrependido em relação àquela coisa. Mais a sua mente vai ficando cauterizada e mais normal é agir daquela maneira. Mas existia também uma mudança no caráter do libertador que era enviado por Deus. O primeiro juiz, primeiro libertador, Otniel, foi extremamente íntegro na sua atuação. Já Sansão, o último relatado pelo livro dos Juízes, quebrou com tudo o que se considerava essencial e natural para um libertador do povo, para um enviado de Deus ao povo. Nas palavras do Jan Duguid, no seu comentário da editora Cultura Cristã, chamado no nascimento para ser um nazireu, Sansão foi separado para Deus das influências contaminantes. Mas ele quebrou sistematicamente cada voto que foi feito em favor dele. Vejamos se não é assim. Em vez de evitar o contato com tudo o que estava morto, ele tira mel do cadáver de um leão. Está lá em Juízes 14, versículo 9. Em vez de evitar o contato com os filisteus, ele quer se casar com uma moça dessa nação. Juízes 14, versículos 1 e 2. Em vez de evitar as bebidas fermentadas, ele se junta à família da noiva numa festa regada a bebidas. Em Juízes 14, 10. Sansão termina a sua vida trazendo o juízo sobre os inimigos de Deus, mas ele não estabelece descanso para o povo de Deus. Então, ao passo que o povo vai se rebelando e o círculo vai sendo repetido, o arrependimento se torna mais escasso. E ao passo que os libertadores vão vindo, o caráter dele também vai sendo de menos alívio para esse povo que se rebela. Até chegar em Sansão, que traz juízo para os inimigos, matando muitos na sua morte, mas não aliviando a barra do povo de Deus. Essa nação estava sem rumo, totalmente sem rumo, perdida. Ela se tornou tão ímpia quanto qualquer outra nação que habitou a terra prometida. Nada mais natural que o próximo passo do círculo se aproximasse. Se o povo estava se rebelando, cada um fazia o que lhe parecia certo, o que viria adiante? O juízo de Deus. E dessa vez ele viria na forma de uma grande fome, assim como Moisés havia anunciado em Deuteronômio 28, que você tem os primeiros 14 versículos mostrando as bênçãos decorrentes da obediência, mas do 15 ao 68, as maldições decorrentes da desobediência. Se o povo se rebelava, ele não poderia esperar outra coisa. Ele poderia até clamar por misericórdia, mas como o arrependimento vinha sendo cada dia menor, como a sinceridade do coração estava também sendo cada dia menor, já que ele continuava a se rebelar, não poderia acontecer algo melhor para eles. O juízo de Deus seria mais uma vez exercido sobre aquele povo. Mas o versículo 1 continua. A gente já sabe o que acontecia na época dos juízes e por que houve fome na terra. Juízo de Deus. Mas um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Aí é que a história do livro de Ruth vai começar a tomar prosseguimento. Foi nesse período difícil que eu expliquei agora há pouco, que um homem se mudou de Belém de Judá com a sua família, saiu de Israel com a sua família. A infidelidade a Deus tinha mais uma vez resultado em fome na terra, mais uma fome
que se avizinhava. E a máxima ironia, Belém é a casa do pão, só que se tornou um lugar escasso de alimento. O povo que habitava a casa do pão não tinha o que comer. Elimeleque tinha agora um momento definidor na sua vida. Ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que decidir que caminho escolher. Ele podia permanecer em Belém, confiando que Deus proveria as suas necessidades e da sua família, apesar do pecado que o rodeava. Esse era o caminho mais seguro, mas também mais longo, porque quem saberia em que momento o povo iria se arrepender? Se ele já estava naquela situação de repetidamente se rebelar contra Deus. E um segundo caminho é ele poderia deixar a terra prometida em busca de provisão, nesse caso, nos campos de Moabe, onde o alimento era abundante, mas aí não era o caminho mais seguro, era apenas um atalho. Enquanto homem de Deus, enquanto sacerdote do seu lar, líder da sua família, qual deveria ser o caminho tomado por Elimeleque para conduzir a sua família piedosamente diante do Senhor? Também sendo alimentado pelas palavras aqui de nossa igreja no domingo pela manhã, a irmã Janeide falou algo muito interessante e que já tinha falado em outra pregação dela, acerca de quando nós vamos nos mudar por qualquer necessidade que tenhamos na vida. Quais são as nossas prioridades na nova morada? Será uma igreja bíblica para nós congregarmos? Ou será qual o local melhor para nos instalarmos? Qual será o bairro mais agradável? É perto da praia? É perto do shopping? Eu vou ter todo o comércio próximo de mim? Ou seja, a minha carne vai estar abastecida em detrimento do meu espírito? Elimeleque poderia simplesmente olhar para a situação e dizer: minha família precisa continuar vivendo piedosamente diante do Senhor. A minha preocupação não é a comida que está faltando, a minha preocupação é nos manter íntegros, independente das dificuldades. Nós estamos passando por inúmeras dificuldades, uns mais do que outros. Mas é muito fácil hoje a gente abrir a boca para murmurar contra Deus e dizer: meu Senhor, por que o Senhor permitiu 2 anos e pouco de pandemia? Por que o Senhor permitiu inflação em quase todos os países do mundo de 2 dígitos? Por que o Senhor permite o gás a R$120? Por que o Senhor permite o gasolina a R$7? Por que o Senhor permite que meus parentes todos já tiveram Covid e agora todos estão tendo chikungunya? Por que o Senhor permite tudo isso? É muito fácil a gente falar tudo isso. Difícil é a gente dobrar os joelhos e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, eu estou aqui esperando pela tua provisão. É difícil, porque a gente quer imediato, mas o imediatismo faz a gente buscar atalhos e não o caminho do Senhor. A resposta para a pergunta: qual deveria ser o caminho que Elimeleque deveria tomar para conduzir piedosamente sua família diante do Senhor, pode nos parecer óbvia, porque nós cremos em Deus e nós confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas não é incomum que nós tenhamos o mesmo pensamento dele naquele momento. Quando o calo aperta, você diz: o que é que eu posso fazer para sair dessa situação? Quando você não vê saída humanamente, quando você não está enxergando alguma coisa, você vai atrás de alguém que possa lhe ajudar. E interessante como são as coisas. A gente quase que todos os dias escuta alguém dizendo: bom, eu não posso resolver isso, não está na minha alçada resolver isso, mas eu vou procurar fulano, porque fulano vai me ajudar. Se você falar com determinada pessoa daquele setor, ela agiliza para você, ela dá um jeitinho, ela desenrola. Tenho pavor dessa expressão. Mais ainda, se aquela pessoa não ajeitar para você, tem as outras formas. E outras tantas formas. Como é que eu vou fazer para me livrar de uma multa? Meu Deus do céu, eu vou transferir para a carteira de outra pessoa. Eita, mas não tem como fazer, porque o carro está no meu nome. Então o carro está no meu nome, o documento está no meu nome. Mente.
vem aquela vozinha gritando no seu ouvido: mente. Diz que pegou emprestado o carro, é de outra pessoa, não tem nada a ver, vai lá no Detran e faz, e acontece, e você se livra da situação. Mas não é assim que os que foram escolhidos para viver piedosamente diante do Senhor devem viver. Não é assim que eles devem fazer. Não é esse o caminho a ser seguido. É melhor buscar uma alternativa e garantir o sustento da minha família do que ficar me lamentando pelo pecado de uma nação e o consequente juízo que sobreveio sobre ela. É isso que Elimeleque pensa. O que importa é que minha família esteja abastecida. Os outros que pecaram, que esperem um momento que vai vir um libertador. Eu não vou ficar aqui. Eu vou buscar a redenção da minha família. Vamos pegar um atalho. Vamos tentar do nosso jeito. Porque do jeito de Deus, parece que vai demorar um pouquinho. Eu quero resultado agora. Eu não posso continuar desse jeito. Em Israel, Moabe era conhecida. Elimeleque decide ir para os campos de Moabe, mas a forma como Moabe era conhecida em Israel não era tão boa assim. Algumas questões acerca dos moabitas. Eles haviam se originado de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Você vai ler isso em Gênesis 19, de 30 a 38. O rei deles, Balaque, tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito. Está lá em Números 22 até 24. As mulheres moabitas tinham sido uma pedra de tropeço para Israel no deserto, seduzindo os israelitas a adorar falsos deuses. Capítulo 25 de Números. Pouco tempo antes dessa situação de Elimeleque, eles tinham oprimido os israelitas nos dias de Eglon, em Juízes 3. Pergunta que fica para nós: será que Moabe era uma boa escolha diante de tudo isso? Mas vem o versículo 2. Elimeleque era o nome desse homem. A sua mulher se chamava Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Esse é um grande problema. Eu quero começar pelo final do versículo. Chegaram e lá ficaram. Às vezes, quando a gente busca uma alternativa, não, vou ficar só por um pouquinho, só por enquanto a fome passa. E se a fome não passar? A gente vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai permanecendo no erro, e vai se acostumando com o erro, e daqui a pouco ele se torna normal, já não é mais errado, na nossa visão. Esse é o problema, é se acostumar com o que você fez de errado. O arrependimento vai sendo protelado, vai ficando para as últimas situações. Talvez ele nem venha. Me lembro de uma pessoa que eu admiro pela voz que tinha, mas me entristeço pela sua biografia em certas partes. Era alguém que subia ao palco para cantar músicas muito bonitas de amor, mas que antes de subir ao palco juntava seus músicos para cantar músicas em louvor a Deus. Esse homem que faleceu em agosto de 77, dizem que ele não morreu, mas de fato ele morreu nos seus delitos e pecados. No momento que ele estava no auge dos seus problemas, ele pensou: eu preciso voltar para Deus, mas eu ainda tenho uma turnê para fazer. 3 meses antes, não deu tempo de voltar para Deus. Não deu tempo de ele publicamente dizer: encerrei minha carreira, mas agora eu quero estar com Deus até o último dia da minha vida. Talvez a forma como ele cantasse dissesse isso: eu preciso de Deus, eu quero Deus, mas não foi isso que ele de fato viveu. Se acostumou com as luzes, se acostumou com a fama, se acostumou com o que era errado e não voltou para o certo. Às vezes você pode dizer: é só por enquanto.
é só enquanto a chuva passa. Ela pode não passar e você não voltar a fazer o que é a vontade de Deus. Os nomes desses personagens têm muito a dizer para a gente. E muito a dizer sobre o que eles deveriam ter feito, ter decidido enquanto família. Elimeleque significa meu Deus é rei. Se Deus é o nosso rei, nós somos seus súditos. Seguimos a sua vontade, ouvimos as suas instruções, nos dobramos diante dele e reconhecemos o seu senhorio. Esse homem deveria ter, de fato, Deus como Senhor da sua vida, escutar a sua voz, seguir o seu caminho. Mas ele seguiu outro. As consequências do seu desvio seriam a curto e médio prazo. Não ia demorar muito para você perceber que não tinha dado certo o caminho que ele tinha tomado junto com sua família. Apesar de que no início não parecia que a sua decisão foi totalmente equivocada. É claro que quando eles chegaram em Moabe tinha pão, o que não tinha em Belém. Mas o pão também acaba, se Deus não está com você. Noemi era a chamada ditosa, feliz. Acompanhou o seu marido como lhe cabia fazer. Não era responsabilidade dela decidir pela família. Ela acompanhou a decisão daquele que a liderava. Submissamente foi a Moabe. Mas ela foi a principal afetada pelo atalho tomado por Elimeleque. Malom provavelmente significa fraco ou fracote, que é um mau indicativo para quem precisaria de muita força pouco tempo depois, porque ficaria sem aquele que o tinha conduzido até aquele momento. Quilion, entre outras coisas, significa aquele que falha, o que definha, o que desfalece. O que é que se poderia esperar de alguém que tem um nome desse? Não duraria muita coisa. O versículo 3 vem e começa a consequência do atalho de Elimeleque. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. O atalho começou a se mostrar improdutivo na vida deles com a morte do patriarca. Aquele que decidiu pelo caminho mais curto, aparentemente mais viável, não esteve vivo para ver no que esse caminho deu. Quando eu falei no começo, a gente está trilhando uma estrada aqui e pensa, isso aqui, onde é que vai dar? E a gente pede a Deus que esteja vivo para ver qual é o final de tudo isso. Elimeleque não esteve. Conduziu sua família por um caminho, mas não esteve lá para ver as consequências desse caminho. A privação de Noemi começava ali, sozinha, com 2 filhos. Pensar em voltar? De jeito nenhum. Voltar para Belém, não tem pão. Elimeleque já nos trouxe aqui para a gente ter sustento. Então a gente vai ficar aqui. Uma hora as coisas vão voltar a dar certo. Ele morreu, mas eu tenho 2 filhos. Meus irmãos, errar é humano. Mas permanecer no erro, vocês já sabem o que é. Pois é, aquela família agora incompleta permanece em Moabe. E os 2 filhos tomam 2 moças da região como esposas. Diz aqui o versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas. Comecinho do versículo 4. Eles sabiam que isso não era aprovado pela lei de Moisés. Deuteronômio 7, do 1 ao 4, diz o seguinte para a gente: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me
para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Você viu que os moabitas não estão no meio, mas o que a lei quer dizer no geral? Casamento misto é desaprovado. Deixou de existir isso? Não. Não deixou. E não queira fazer o teste, porque pode ser muito danoso para a vida da sua família. Ah, mas a menina é tão boa, ela é tão prestativa, a família dela é uma família de posses, eu acho que tem futuro. Se não tiver Deus, não tem futuro. Não tem. Ah, mas ele está estudando, ele vai ser para minha filha o que talvez o meu marido não foi para mim. Esse é o casamento que eu sonho para ela. O casamento que você deveria sonhar para sua filha realmente deveria ser com um homem que a conduza piedosamente diante do Senhor. Elimeleque não foi esse homem. Malom e Quilion também não seriam. E os filhos que crescem sem a referência dos pais, conduzindo as suas mães e a si mesmos no caminho do Senhor, dificilmente farão lá na frente. Resta a nós pedir que Deus tenha misericórdia deles, que mude o quadro dessa família. Eles sabiam que não deveriam casar com pessoas de outras nações. Eles sabiam que não era para fazer tratado com eles. Eles sabiam que não deveria haver nenhuma ligação. A palavra é muito clara: não tenham piedade deles, destrua tudo, tudo. Não é para ter vestígios, resquícios de quem eles foram. Quanto mais se juntar e misturar com eles. E aí vem Orfa e Ruth, as duas esposas de Malom e Quilion. Eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, diz o versículo 4, depois de terem morado lá por quase 10 anos. A gente vai ver o que aconteceu com eles. Orfa e Ruth, moabitas, foram as escolhidas dos filhos de Elimeleque para dar continuidade a essa família, agora nos campos de Moabe. Elimeleque morreu. Eu não sei quantos anos Noemi tinha, mas dificilmente ela geraria um terceiro filho. Ela estava esperando agora pelos netos. Mas Deus não abençoou essas uniões de forma alguma. De Malom e Ruth não nasceu ninguém, e de Quilion e Orfa muito menos. Eles eram contrários, essas uniões eram contrárias ao que Deus ordenara por intermédio do seu servo Moisés. Dessas uniões, mesmo havendo passado quase 10 anos, o período que eles ali estavam, não houve descendência, ou seja, a família não cresceu, a família não prosperou. Interessante que o casamento com mulheres moabitas não era proibido, mas existe uma passagem em Deuteronômio 23, versículo 3, que ele diz que nenhum moabita, nem seus filhos até a 10ª geração tinha licença de entrar na Assembleia do Senhor. Você tem noção de que são 10 gerações? Passa um tempão, né? E eles não eram permitidos de entrar na Assembleia do Senhor. Você esperaria 10 gerações para você ter permissão para servir a Deus? De novo? Você já saberia que você não iria mais. Mas 9 gerações depois de você, também não teriam uma chance de mudar o caminho que foi escolhido por você lá atrás. Será que Elimeleque pensou nisso? Agora morto, não adiantou mais. Mas foi o que aconteceu. Ruth, esse nome se parece com a palavra hebraica que significa amizade. Eu chamo Ruth de o ponto fora da curva dessa história. Totalmente fora da curva.
porque ela estava no meio de um povo que não tinha boas referências. Mas ali surge uma esperança para aquele caminho mal traçado. Ruth é uma das 4 mulheres da genealogia de Jesus, registradas em Mateus. As demais são Tamar, você escutou sobre ela um dia desses, você prestou atenção, Raabe e Batseba. Mesmo em meio a tantos desvios e erros de rotas por parte da família em que ela foi inserida, Deus tinha um propósito grandioso na vida dessa jovem. Até agora parecia que era ladeira abaixo. Mas parece que a partir de Ruth, algo diferente pode acontecer nessa família. Só que depois de passados quase 10 anos, o versículo 5 nos diz: morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Apesar da morte do seu marido, a viúva Noemi ainda tinha 2 filhos. E ela ainda teve sustento enquanto esses 2 filhos trabalhavam, para que tanto ela tivesse provisão, quanto também as suas noras. Então, nos campos de Moabe, de fato, em algum período de tempo, ela teve seus momentos de provisão. Porém, depois de quase 10 anos, os seus filhos morreram. O que tomou o atalho já tinha ido embora. E os que ficaram no meio do atalho, agora também. Ela ficou no meio do caminho, sem chegar de um lado e sem ter voltado para o outro. E agora vai fazer o quê? Ela tem apenas 2 noras moabitas. Ela chegou com marido e 2 filhos. Com fome, é verdade, mas com marido e 2 filhos. Família completa. Esperando, aspirando por um novo tempo nos campos de Moabe. Ela agora está, uma década depois, praticamente, viúva, sem filhos e com o contrapeso de 2 noras moabitas. Uma aliança que deveria ser quebrada o quanto antes, porque já não deveria ter começado lá atrás. Então, agora que os filhos se foram, despede essas moças, que elas voltem para os campos de Moabe e lá fiquem. E você, Noemi, volte para onde você nunca deveria ter saído. Voltar para Belém era voltar para a vontade de Deus, para o local mais seguro. Apesar de que agora ela estava igualzinho estava lá em Belém, porque só com 2 noras moabitas e sendo viúva e sem filhos, Noemi estava sem alimento e totalmente sem perspectiva. Não tinha mais o que fazer ali. E outro momento definidor chega na vida dessa família, agora só dessa mulher. Noemi tem que decidir, ela tem que fazer uma escolha. Para onde eu vou seguir? Eu vou permanecer no erro e esperar que algo diferente ocorra e a redenção chegue aqui em Moabe? Ou eu vou engolir o orgulho e voltar para o povo de Deus em Belém? Se Noemi seguiu o caminho certo ou tomou um novo atalho, a gente trata numa próxima meditação. Mas eu quero aplicar 3 questões para a gente nessa noite, encerrando a meditação de hoje. A primeira delas é a seguinte: a terra que Deus nos levou a habitar é o local seguro para nós. Eu posso aplicar isso de diversas maneiras. Por exemplo, a gente pode ter aspirações de um concurso, por exemplo, em Pernambuco. Eu, como professor, acabei de ver hoje de manhã que vai ter um concurso para Pernambuco. Secretaria do Estado de Educação. Pernambuco paga melhor do que Paraíba. Olha aí, Deus abrindo uma porta. É o que a gente já brilha os olhos em cima. É de Deus, eu vou me preparar e Deus vai me dar essa vitória. Você já parou para pensar que talvez Campina Grande, na Paraíba, ganhando o que você ganha, é exatamente o lugar que Deus preparou para você ficar até o último dia da sua vida? E que é aqui que a bênção de Deus repousa sobre você? A terra que Deus nos levou a habitar é o local seguro para nós. Você foi chamado por Deus para congregar nessa igreja.
Esse é o local seguro para você. Aqui você escuta a palavra de Deus, aqui você congrega com seus irmãos, aqui você experimenta da comunhão dos santos e aqui você pode colocar para fora os dons e talentos que Deus lhe deu. A terra que Deus nos levou a habitar é o local seguro para nós. Não tente, em uma nova família, traçar um caminho que Deus preparou para a sua família. A esposa que Deus lhe deu, a mulher da sua mocidade, deve ir com você até o final dos seus dias. A única coisa que pode separar você dela é a morte. O esposo que Deus lhe deu pode não ser a melhor das coisas na sua visão, mas foi o presente de Deus para você. Os filhos que Deus lhe deu são, de fato, para você, homem, como flechas na aljava do guerreiro. Para você, mulher, o sinal de que Deus derramou a sua bênção sobre você e lhe preparou para ser uma mãe temente, conduzindo seus filhos diante do Senhor. O local onde você está é exatamente onde Deus quer que você esteja. Não busque outro caminho, não busque outra terra para habitar. Fique onde Ele lhe ordenar. Porque é nesse lugar que Ele vai fazer chegar as bênçãos destinadas para quem o teme. Uma segunda aplicação é: nós não devemos tentar bancar Deus. Elimeleque deve ter pensado: se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, minha família junto comigo, todos nós vamos perecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele precisava fazer uma coisa, várias coisas: orar, jejuar, ensinar seus filhos a serem tementes a Deus, ser exemplo para a sua esposa de perseverança, fé e compromisso com o Deus que os certificou de que nos momentos em que eles se arrependiam e clamavam, Deus enviava um libertador. Mas que ele também ensinasse a eles não se rebelarem de novo, porque se rebelando de novo viria um novo juízo de Deus. Elimeleque era o único que poderia, naquele momento, tomar uma decisão, traçar um rumo para aquele povo, da família dele, para que eles fossem diferentes daqueles que haviam pecado naquele local. Todos poderiam continuar pecando, mas eles poderiam estar na presença do Senhor. Lá fora podem todos estar pecando, mas nós temos a possibilidade de, meditando na palavra e pedindo o auxílio de Deus, nos manter fazendo a sua vontade. Nós não devemos tentar bancar Deus e dar um jeito com a nossa força, com a nossa influência, com a nossa inteligência. Ela é tão finita. A nossa inteligência, por maior que seja o seu QI, você está anos-luz abaixo da sabedoria de Deus. Ele é quem sabe o melhor para as nossas vidas e para as vidas das nossas famílias. Então vamos entregar as nossas famílias aos cuidados do Senhor. Aos cuidados de homens como Elimeleque, as nossas famílias irão de mal a pior. Por último, não vamos pegar atalhos. Essa é a minha última aplicação. Não pegue atalhos. O caminho proposto por Deus é perfeito. Nada na nossa vida tarda ou falha. O povo diz, né? Deus é bom. Deus tarda, mas não falha. Ele chega na hora certa, Ele não deixa nada faltar, e se em um momento de fome Ele nos faz passar, pode ter certeza que há um propósito nisso. Mas pastor, tem um propósito em a gente passar fome? Tem. Se você ler o texto de Amós, você vai ver que eles passaram fome e não resolveu. Eles passaram sede e não resolveu. O arraial deles ficou cheio de sangue, o cheiro de morte tomando conta e ainda não resolveu. Mas tudo isso tinha um propósito. Se voltem para mim. Quando a gente fica um pouco mais fraco financeiramente, no instante a gente vai para os pés de Jesus.
Quando alguém da família fica doente, a gente vai para os pés de Jesus. Quando no trabalho a gente é perseguido pela nossa fé, para onde a gente pode correr? Para os pés de Jesus. Por que quando tudo está bom, a gente não se mantém nos pés de Jesus? Nada na nossa vida tarda ou falha quando nós vivemos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Então vamos aguardar a chegada da divina provisão, em Belém mesmo. Não atravesse para os campos de Moabe. Porque no momento certo, no momento determinado por Deus, nós vamos ser surpreendidos em todas as nossas necessidades. Para que a gente fique alegre e se rebele de novo. Não. Para que Deus, através do nosso testemunho, da nossa gratidão e da forma como vamos receber as bênçãos das suas mãos, possa ser honrado e glorificado até o último dia que a gente estiver sobre essa terra. É isso que o texto inicial de Ruth nos traz. Uma família que teve um momento definidor, alguém que tomou uma decisão. Que caminho tomar? Tomou um atalho. Esse atalho deu em morte tripla. O que fazer depois disso? Nos momentos que a gente tomar uma decisão errada e der mais errado ainda com relação às consequências, que a gente engula o orgulho próprio do ser humano, que a gente reconheça que não é nada sem Deus, que a gente volte. Que a gente volte para a palavra, que a gente volte à oração, que a gente volte à meditação, que a gente volte à dependência de Deus, que a gente volte para o lugar, o centro da vontade daquele que detém todo o poder e que não nos desampara em momento algum da nossa vida.